A gente vai poder começar a apresentação do Steve com o Rafael Bueno, que é líder de parcerias. Okay, so this is the... Please. Obrigado, você. Okay, so, hopefully you know who I am, what I do, what my purpose is here. Rafael Bueno is the head of sales for E-Drone Brazil. Bom, todo mundo conhece o Steve, já explicou por que ele está aqui. Eu atualmente sou o head de vendas do Brasil, não só mais de parcerias, mas recentemente também a parte de vendas. Okay. But most of you, the existing partners that are here, you all will recognize and you will know and you would have spoken to Rafael when he was previously finishing his position as head of partnerships. Mas muitos me conhecem já de um tempo e sabem que eu estou nessa posição há um tempo também, como responsável pela área de parcerias, mas meu ciclo também está se iniciando nessa área. Yeah. So, now is the part where we talk about sales. Agora é a parte que a gente vai falar de vendas. Okay. So, with E-Drone over the last 4, 5, 6 years, we've managed to successfully grow our business. How do we grow our business? We grow our business through the people at E-Drone. O Steve está na E-Drone em 4, 5 anos já, e ele sabe como fazer o negócio acontecer na E-Drone, não só no Brasil, mas em outros mercados também. E ele sabe que isso acontece através de pessoas, principalmente. Okay, so I think Leandro may have seen this. What we're going to go through now is how we do this from a sales process. O que a gente vai falar agora é como a gente constrói isso na perspectiva de vendas. Okay, how do we actually create? How do we build? How do we manage? More importantly, how do we grow a sales machine? Como a gente cria, como a gente molda e principalmente como a gente cresce construindo uma máquina de vendas. Okay, so without further ado, I just moved that way a little bit, and I'm really sorry that I'm short. Go ahead. Okay, so how have we at E-Drone managed to grow, first and foremost, outside of Poland, into Central Europe, into Eastern Europe, and of course, right now, into Brazil? Então, o que ele vai falar é como a E-Drone cresceu na Polônia, no leste europeu, no oeste europeu e agora também no mercado brasileiro. Okay, it's all through process. Sales is the easiest job in the world if you have process. Whether it's us talking to our clients, prospecting our clients for them to sign with E-Drone, or whether it's our partners as well that are presenting E-Drone. It's process, simple. Então, basicamente, tudo é processo. Ele falou que vendas é uma coisa fácil quando você tem um processo criado e é a partir desse processo que a gente consegue alcançar os resultados, seja através de parceiros ou através de nós mesmos. I have some of my sales experts here in the back, and they love following the sales process. A gente tem uns vendedores aqui com a gente no fundo ali e eles adoram seguir os processos. Verdade? So, I want to explain to you how we've done it and how we've built it. Obviously, everybody knows the difference between inbound and outbound, correct? Então ele vai explicar como que a gente construiu e como a gente está fazendo as vendas acontecerem na E-Drone. E ele fez uma pergunta. Todo mundo aqui sabe a diferença em inbound e outbound, né? Yep. Inbound é fácil, outbound é out. Ele está falando que o inbound é fácil e o outbound, né, é bem difícil. Okay? That's people's perspective. You may be surprised that the way that we've actually grown E-Drone to where we are today is actually being based off of the outbound model. All of E-Drone's growth over the last 4 to 5 years, specifically here, over the last 2 years, is being through outbound sales process. Então o Steve está falando que essa questão do inbound é uma coisa obviamente importante, mas incrivelmente a E-Drone cresceu nos últimos 5, 6 anos no mercado através de outbound e nos últimos 2 anos aqui no Brasil também muito através do outbound praticamente. Okay, so right now what I want to tell you and what I want to explain to you and hopefully educate you is how we do this from an outbound perspective.
E agora o que ele quer apresentar, como que ele constrói isso de uma perspectiva no outbound, né? Como que a gente constrói esse processo. Okay. When we started in Brazil 2 years ago, we had a team of 3 people. That's how we started. 3 people. Quando a Edrone veio oficialmente para o Brasil há 2 anos atrás, a gente tinha um time de vendas de 3 pessoas. Foi assim que começou. With 3 different departments, 1 person in each department. Uma pessoa em cada departamento. Lead generation team, Geração de lead, sales development representatives, os pré-vendedores, né? Sales Development, and 1 account executive. e um executivo de compra. Where we are right now, we have a team of 4 SDRs. We have a team of over 6 LDRs. We have a team of 4 lead generation. We have a team of 16 LDRs. And how many account executives do you have? 5. Quantos? Agora a gente tem 4 pessoas na geração de lead, 16 SDRs para ser preciso, e hoje a gente tem 5 executivos de conta para atender essa demanda. Now, how we do business here, there's a big difference between cold calling and smart research. Every single thing that we do as a business is based off of smart research. Okay? We do not cold call our clients. We never have. Business is based off of research. We never pick up a telephone without knowing and researching every single prospect. Even when it comes to what platforms are they using, what technologies are they using, every single detail is known from the first minute. Então, o que ele está explicando, né? Você está testando a memória. I told you I'd get you. I told you I'd get you. O que ele está explicando é que existe uma grande diferença entre o cold calling e o smart calling, que é o que a gente faz. Então, existe muita diferença entre você fazer uma ligação fria e uma ligação inteligente, quando a gente usa o nosso processo de vendas. Então, a gente faz muita pesquisa, a gente entende muito do nicho do cliente, do mercado do cliente, antes de fazer uma ligação. Então, a gente entende do mercado dele, faz uma pesquisa prévia, principalmente sobre o negócio do cliente, antes de fazer uma chamada. So, how we found success in Brazil is very simple. We start at the lead generation team where our business module is 100% based off of research. Então, tudo começa com nossa geração de lead, onde o trabalho principal deles é fazer pesquisas de demandas de e-commerce. It's not only about finding the companies, finding the contact information, but the most important thing is finding out exactly who they are, what they do, and where maybe they have their pain points that we can help. Então, o principal processo não é só encontrar as empresas e os contatos dessas empresas, né? A gente tem o objetivo também de validar o que aquela loja está, aonde ela atende, o que ela precisa e talvez o ponto de dor que eles têm naquela demanda. Very simply, once all that information is being collected and we have directly our buyer persona identified. Então, é a partir desse momento que a gente coleta quem que é a nossa buyer persona, o perfil dela, para começar o outro processo. With my great team, Raphael's great team of sales development representatives, it's all about qualification. It's all about validation of where their niches are that we could fit in. Então, no meu time de SDR, o grande processo aqui da parte deles é a qualificação. Qualificar todas as informações que previamente foram geradas pelo time de geração de leads e aí validar essas informações através do contato humano, principalmente. Both through qualification and, of course, through quantification as well. E é lógico, uma combinação, qualidade e quantidade. When we talk about eDrone for the first time, when we introduce eDrone for the very first time, the same reason that I'm here today, it is all about education. Quando ele fala da Edrone, e uma das principais motivos que ele está falando isso daqui hoje, o principal motivo é a educação. Once my great team, Raphael's great team of SDRs, have educated the clients, the prospects on 3 main things: who we are, what we do, and how we can add value to their business. Então, uma das principais pontos de educação que o time de SDR faz é explicar o que a gente faz, quem a gente é e como que a gente pode validar o negócio deles, ajudá-los. Then it's time to show the true value of what eDrone actually does. Então é hora de mostrar a hora do show, né? O que exatamente a eDrone faz. And this is the reason why I asked you before, what are the key components of eDrone for you? What are the key components of eDrone for your clients? Então é por isso que ele estava perguntando quais eram as chaves, os pontos principais, né? O que a eDrone é importante para vocês, qual que é os valores que a eDrone possui para vocês. Vamos. Perfecto.
I've been in sales now for 25 years. Ele está em vendas há 25 anos já. I know I look 21 years of age. I may confuse some of you. Ele acha que ele parece com 21 anos de idade. I have a baby face, what can I say? But I will always be a hunter in sales. I will always be a hunter. Whether it's educating my guys to be hunters, whether it's through recruitment, whether it's even influencing the marketing team. And the sweet spot for me and for eDrone Brazil of how we actually move forward and how we educate the clients, it's right here. The sales development team are the most important thing that we have in our process. Of course, I love my account executives, they're great. But there's no end of the story without the beginning of the story. And the beginning of the story always starts with education. Catch up. Vamos resumir, ó. Ele falou que ele sempre foi um caçador, um hunter, né, como a gente fala, e ele gosta de ensinar também essa habilidade para os executivos de ponta, para o time comercial, mas nada disso teria o ponto de valor, né, que é o ponto da questão que ele falou, se isso tudo desse processo que ele vai mostrar agora não fizesse sentido. Então existe todo um processo a ser criado a partir disso. One question, is anybody here using inside of their sales process? Anybody here, or maybe some, have the sales development process of educators? Alguém de vocês aqui usa na operação de vocês algo similar ao nosso, essa parte de processo de vendas? Uno, dos y medio. ¿Alguien más? No. 4, 5, perfect. 5, 5. The most important thing about the sales development team, for me, the sales development team, they are the first and the point of contact for both inbound and outbound lead communication. Então, o ponto principal aqui é que os SDRs são o primeiro ponto de contato, seja do lead inbound, a gente nem tem, praticamente, e principalmente do outbound, da pesquisa gerada pela LDR. With my sales development team, they don't only drive sales, they also drive marketing. They also provide market intelligence on what works, what doesn't work, how we need to change direction. E não só o processo de vendas que os SDRs fazem, eles também falam muito do mercado, o que funciona, o que não funciona. Então eles propõem muitos insights também para o cliente. They are the starting journey for any lead, any prospect in our company, in your company. The most important thing, like I've just said, is if the sales development team do not educate at the beginning, there is no final story. Então, o ponto inicial e o final da história que o Steve até falou aquela hora que eu perdi aqui na tradução, se ele não sabe o que fazer, o que não fazer, não existe um começo nem um final da história. Então, isso precisa estar muito bem alinhado. There's one word that my team use every single day, and I make them use it every single day, and I tell myself every single day exactly the same thing. We are not salespeople. We are not business development people. We are not sales development representatives. Tem uma questão que ele fala todos os dias para o nosso time, ele não cansa de dizer, a gente não é desenvolvedores de venda, a gente não é representantes comerciais. What are we? Educators. Educators. We are solution providers. We are providing a solution. We are solution providers. A gente somos educadores, né? Então a gente somos provedores de insights para essas operações, muitas das vezes. How does the process look like? My process look like? It's very, very simple. Então, como processo, né, é muito simples que ele vai mostrar agora. Starting journey. Everything is through research. Everything starts and ends with research in eDrone. Lead generation, like I've mentioned, research pure based off of the facts of eDrone of what works, what doesn't work, how it will work for them. Então, tudo basicamente começa no processo de lead generation, o que funciona, o que não funciona, o fit de mercado também, que é importante para a gente. Second step, validation. We validate every single piece of information that we have, either on the prospect or on the prospect's company, before we even try to be educators. Então, depois tem o processo de validação, sem antes mesmo no primeiro contato, a gente precisa validar as informações, sem antes mesmo a gente começar a ser os educadores. Então, a gente precisa validar as informações também. Then we are educators, educating the people on eDrone's value proposition. E aí vem o processo de educação,
depois desse processo de avaliação, a gente começa a fazer a parte de educar os clientes. One key rule that I've learned a lot when it comes to the sales development process. Uma das regras, o ponto-chave que o Steve aprendeu durante esse processo de vendas, And exactly what my team know at the back. Our job is to talk, right? That's what we do. We have to educate people. We talk, right? então o nosso trabalho é conversar, é o nosso trabalho falar, No, it's No. listening. é ouvir. Okay? To be educators, you have to be educated. And one key rule that we have for our team, if we don't listen, how can we even know that we can find the solution for them? Então, assim, o ponto-chave é se a gente não ouve, como que a gente vai achar um ponto de solução para eles? And if we don't listen, how will we actually feed our pipeline for our online demonstrations moving forward? We're wasting time for account executives. We're wasting time for John Smith, the prospect. Então, se a gente não escuta, como que a gente vai gerar valor pro executivo de contas fazer uma reunião para né, sobre os principais segmentos aqui que a gente atende no mercado? Isso é especificamente do mercado brasileiro, que é um dado que eu levantei recentemente nessa semana. Obviamente, o que mais faz sentido para a solução que a Edrone pode causar no cliente, para o negócio dele, são segmentos que têm recorrência. Então, hoje aqui dentro do Brasil principalmente, moda e acessórios, isso do segmento adulto que a gente fala, né? Então, tudo que é boné, calçado, roupa, vestido, tudo que envolve moda em si, é onde a gente tem mais clientes aqui dentro do mercado brasileiro. Depois a gente tem também uma grande porcentagem de moda infantil, principalmente na região do sul do Brasil. A gente tem muito e-commerce relacionado a isso, principalmente por conta do LTV que esses segmentos têm. Então vocês imaginem uma operação que vende desde o recém-nascido até às vezes uma criança de 12 anos de idade. O quanto de LTV isso daí não gera na operação do cliente. E óbvio, se você tem bastante recorrência dentro da sua operação e possibilidade de criar recorrência de compra, fidelização de cliente, é o fit perfeito para a nossa solução também. Outro mercado que vem crescendo muito e está distribuído aqui é a casa e decoração, né? Então tudo que envolve ali decoração de casas, departamentos ali que a gente fala, vem crescendo muito também por conta da recorrência e também do mix de produtos que a gente consegue fazer vendas cruzadas com a nossa solução. Saúde e beleza, então cosméticos, farmácias, é um segmento que vem crescendo cada vez mais aqui com a nossa solução, que era mais tímido esse crescimento. E agora a gente vem acompanhando também um crescimento legal. Principalmente é uma questão legal a gente estudar aqui, clientes do segmento de cosméticos e farmácia especificamente falando. É muito legal o que a gente consegue fazer de venda cruzada, recomendação de produto, fazer um fluxo segmentado para a gente conseguir gerar uma recência maior também na vida desses clientes e, obviamente, impactar no ROI dessa operação. Alimentos e bebidas em geral, então a gente é um outro segmento que vem crescendo cada vez mais, e aqui segmentos variados, né? Então a gente tem eletrônicos também que fazem parte desse mix e outros diferentes segmentos. Aqui, o que eu queria trazer para vocês um pouco do que a gente já tem falando com os nossos parceiros também, os benefícios de você utilizar, né? Um dos principais benefícios de você utilizar um CRM, uma ferramenta de automação para os clientes de vocês. Então, vocês conseguem oferecer uma comunicação segmentada para os clientes de vocês, criarem uma comunicação que é relevante para aquele público que vocês estão criando de estratégia para falar. Vocês têm uma automação de marketing direcionada por um público-alvo específico ou por uma segmentação de cliente. A personalização, isso daqui é uma palavra muito forte. Cada vez mais, quando a gente vai em palestras do Fórum E-Commerce, por exemplo, é algo super mencionado, mas quando a gente vê na prática, não é uma questão que o pessoal ainda está focando tanto. Então, é mais um benefício que você pode trazer na operação do cliente. O feedback também é muito importante, porque, obviamente, quando você tem estratégias ligadas ao pós-compra, principalmente, você consegue ter do seu cliente o que ele pode melhorar, você pode melhorar na sua operação. E alguns pontos também que a gente pode ajudar nesse quesito. Ofertas exclusivas, obviamente que isso daqui é um ponto-chave. A gente sabe que quando tem datas sazonais no e-commerce, a gente sabe que se você cria uma estratégia segmentada com ofertas específicas,
tem bastante resultado, principalmente época de Black Friday, Dia das Mães, Dia do Consumidor, que são datas comemorativas bem agitadas, né, nas operações. A gente consegue alavancar muitos resultados com isso. A integração agora com o WhatsApp é um fator muito importante também. A gente ainda está poucos clientes utilizando, mas é um objetivo muito forte agora que a gente já tem integração com a API oficial da Meta. Então, o nosso suporte também está trabalhando muito para validar mais contas, para a gente ter mais cases nesse sentido. E é um excelente canal para vocês tentarem mais uma estratégia de contato, né, na multicanalidade. Integração com o GA4 para vocês também terem uma melhor análise dos resultados e entender também como está vindo através do tráfego pago, o que vocês estão fazendo na operação do cliente. E a análise de dados, que é um dos pontos também que o Mandrella trouxe hoje, que a gente vai melhorar bastante. Principalmente quando a gente fala de relatórios, a gente tem alguns clientes que falam que sentem falta de alguns relatórios específicos. Então, é uma das partes também que a gente vai estar melhorando ali para vocês conseguirem ter uma melhor performance de dados ali e entrega de resultados para os seus clientes. E como que você consegue construir um relacionamento saudável, né? Uma operação saudável? Hoje, com os benefícios que a Drone consegue entregar para a operação de vocês têm uma série de benefícios. Mas os principais, otimização de campanhas, né? A gente às vezes pega muita agência que é excelente em fazer performance em tráfego pago, em segmentar, mas às vezes falta um elemento on-site, falta uma estratégia depois no final do funil para ter uma melhor recompra, um melhor ROI também com os clientes que interagem com o site pela primeira vez. Então, você consegue também otimizar as campanhas, tanto dos resultados através do tráfego pago, quanto também nas estratégias que você consegue criar ao longo desse funil de vendas, o que é muito importante. Maior eficiência operacional, uma vez que você consegue performar uma conta da E-Drone e tem aplicabilidade sobre isso, vocês, obviamente, vão tendo mais pessoas performando ali para a operação de vocês, dando melhor resultado para os clientes e, obviamente, vocês vão tendo uma fonte de receita extra na operação de vocês. Hoje a gente tem uma agência específica que não conseguiu estar aqui hoje, mas é lá de Santa Catarina, que eles têm 42 e-commerces com gente ativa e eles operam as 42 contas. E eles começaram com 5 clientes de uma vez só, pegaram obviamente a receita do bolo ali da performance da ferramenta e hoje eles conseguem fazer um resultado bacana e todo mês ali eles entregam 1 ou 2 clientes novos pra gente. Então é bem legal que você consegue ter uma experiência legal na jornada de compra dos seus clientes e principalmente uma receita muito boa, porque a gente também tem um programa aqui de parcerias que a gente remunera nossos parceiros que performam para os clientes finais. Obviamente, o LTV do seu cliente fica muito melhor quando você tem mais serviços ofertados dentro da sua operação. E com isso, você tem um aumento de performance e receita em todas as partes ali que eu mencionei anteriormente. Um dado relevante que eu gostaria de trazer para vocês, a gente, como uma empresa de tecnologia, a gente gosta de ser bem aberto, principalmente com os nossos parceiros. Eu trouxe aqui, hoje a gente tem 36 parceiros ativos no Brasil. Obviamente que nem todos são performance, daqueles que eu estou mencionando. A gente tem parceria institucional, parceria só voltada à área de marketing ali, principalmente. Mas hoje, dos parceiros de performance e afiliados, isso já representa 27%, quase 28% de receita do que vem impactado pela E-Drone. Então, hoje os nossos parceiros trazem quase 30% de receita para a nossa operação. Isso anualmente é quase 3 milhões de reais só do que os nossos parceiros nos ajudam hoje no faturamento da empresa. Então a gente valoriza muito empresas de performance, principalmente, e de afiliados, que indicam a solução da E-Drone ou hoje estão utilizando a E-Drone para melhorar os resultados tanto da agência quanto também do cliente final. É um ponto muito importante para a gente trazer aqui. Isso representa hoje de afiliado e performance em torno de 129 clientes ativos dessa galera. E hoje a gente sabe, eu estava até falando com alguns parceiros hoje, quando a gente tem uma agência operando a E-Drone para o cliente, o LTV dele com a gente é muito maior. Porque quem usa a ferramenta aqui sabe que não é só fazer 2 cliques e tá tudo certo. Então, exige estratégia, exige raciocínio lógico também para criar campanha. Então, assim, quando o cliente final muitas vezes opera a ferramenta, a gente sabe que às vezes ele vai ter mais dificuldade, ele não tem um conhecimento. Então, a gente prioriza muito os nossos parceiros, tá? Então, muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui hoje. Agradeço muito. Alguns eu estou conhecendo pessoalmente uma primeira vez, outros já tive a oportunidade de conhecer. Mas só gostaria de dizer que vocês são muito importantes para a nossa empresa e que espero que essa parceria continue performando ao longo desses anos aí com todo sucesso, mesmo com a nova pessoa que vai assumir essa área.
Então, muito obrigado a todos.